Olá, nós somos Diálogos de Esperança. E como Diálogos de Esperança, nós queremos dizer que você é bem-vinda, você é bem-vindo para essa nossa conversa. Uma conversa que é patrocinada, posso usar essa palavra? Patrocinada, né? Essa conversa que envolve a Visão Mundial, a Aliança Evangélica, Tear Fund e a Ultimato. Para nós é um privilégio poder tratar de assuntos que são relevantes para a vida da igreja hoje. A gente tem 3 colunas, por assim dizer. Nós somos parte da igreja, nós procuramos entender a nossa vocação hoje, no tempo no qual a gente vive. Por isso que nesses diálogos, muitas vezes, você vai perceber que nós tratamos de assuntos que são sensíveis, por vezes nem são muito fáceis, mas são muito significativos e é fundamental, segundo o nosso discernimento, que a gente trate deles. Nessa temporada 2, do Diálogos de Esperança, nesse formato, nós estamos falando sobre a igreja, as tragédias ambientais que nós estamos experienciando de forma tão forte, não é, nesse ano, e as consequências disso para a nossa realidade, seja a nível de Brasil, seja para as nossas próprias igrejas. Se você tem tido a oportunidade de acompanhar os episódios anteriores, você vai saber que nós estivemos gravando em local, numa das igrejas que foi fortemente afetada pela devastação, pela enchente. E nós tivemos a oportunidade de gravar nesse universo. Nós falamos sobre o que as igrejas podem aprender dessas tragédias ambientais que nós estamos vivendo. Para nós, como cristãos, perceber e discernir fundamentalmente o que é que Deus está dizendo para nós nesse contexto, nesse momento, é fundamental. Por isso, nesse 4º episódio, nós queremos falar um pouco mais sobre fundamentação bíblica, sobre teologia. Por isso que no tema desse episódio está Deus e as tragédias ambientais, um roteiro teológico e missional. Para essa conversa, você sabe que você é muito importante e você é muito bem-vindo. Assim como são bem-vindas as pessoas que estão no nosso painel, Cláudia. E você que está sempre com a gente aqui, não é? Estou sempre aqui, né? Obrigada, Valdir. Também obrigada a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Quero primeiro apresentar aí, nós vamos conversar hoje com a Ângela. A Ângela está aqui conosco no estúdio. Timóteo, né? E vou contar um pouquinho para vocês sobre a Ângela. Ângela, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. É uma alegria ter você aqui. Ângela Maringoli. É teóloga, professora, doutora e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, autora de vários livros, inclusive trouxe um aqui, ela vai falar sobre ele, integrante de várias redes e grupos de pesquisa. Timothy Carricker, mais conhecido como Tim, nasceu nos Estados Unidos, mas ama o Brasil, foi naturalizado no Brasil em 2002, e ele gosta de colocar sempre isso, já esteve conosco aqui também. Formação em Teologia e Missiologia, bacharel, mestre, doutor, escreve bastante, né, Tim? Autor de vários livros, editor também, e inclusive Bíblia missionária de estudo, muito atuante aí no tema que nós vamos conversar hoje. Não só escreve, como também fala sobre isso, né? Assim como a Ângela também. Bom, antes da gente já iniciamos a seguir com a conversa, para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, mais uma vez, já sabe, temos aí o nosso novo canal no Instagram, diálogos.esperança, vá, nos siga, compartilhe, fale sobre isso. Também nos encontre no YouTube, só Diálogos de Esperança, e nós também estamos no Spotify. Então, quanto mais pessoas souberem,
mais pessoas vão continuar participando aqui desses diálogos conosco. Vamos lá, né, Valdir? Cláudia, eu fico assim, sensibilizado, né, impressionado, porque o pessoal que conversa com a gente nesses nossos painéis é um pessoal que tem muito compromisso, tem muita caminhada, tem muita reflexão, e que a gente, junto com os painelistas, faz parte dessa caminhada da fé, da igreja, né? E a gente traz para as nossas conversas, os painelistas, eles trazem suas histórias, né? Eles trazem não apenas o seu conhecimento, mas eles trazem as suas histórias e as suas caminhadas. E por isso que muitas vezes a nossa conversa começa falando de coisas muito da vida, né? E coisas muito, digamos assim, eu ia dizer de coisas muito fundamentais, mas eu espero que tudo que a gente fala aqui seja fundamental, não é verdade? Verdade. Quando a gente olha para as escrituras, a gente diria assim, olha, tem duas grandes janelas nas escrituras, né? Numa dessa grande janela, é uma janela que Deus se revela, né? Deus se revela, Deus se mostra quem Ele é como Ele é, né? E Ele se mostra fundamentalmente como esse Deus de amor, como esse Deus de compaixão, como esse Deus de graça, como esse Deus criador. A outra grande janela das escrituras é que a gente ouve a Deus falando com a gente, né? E dizendo, olha, eu queria dizer que vocês são importantes para mim, que Deus dizendo, eu queria que vocês vivessem em comunidade, eu queria que vocês fossem testemunhas na sociedade na qual vocês vivem, né? Como dizendo assim, olha, eu tenho algumas coisas que eu queria ver vocês vivendo, né? Que é muito importante essa vida de vocês, e na medida em que vocês vão vivendo essas coisas, vocês também vão mostrando para a sociedade quem eu sou. Quando a gente olha para o meio ambiente, quando a gente olha, digamos assim, para as tragédias ambientais, o que Deus está sentindo? O que Deus está querendo dizer para a gente? O que Deus está discernindo e Ele gostaria de dizer, olha, eu acho que vocês precisam, 3 pontinhos, mas aí são os painelistas que vão nos responder. A Ângela e o Tim vão nos responder essa. Vão nos responder essa, não é? Ângela, você tem toda uma caminhada de reflexão, e desculpe, de repente você ouviu a palavra teologia e pensa que é um negócio para especialistas. Não, teologia é uma coisa para todos nós, na medida em que nós vamos vivendo e pensando a nossa fé de forma missional. Ângela. Bom, primeiro... Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, né? É um prazer, uma honra. E também obrigada pela pergunta. Eu gostaria de ter a mente de Deus, mas Paulo, graças a Deus, nos livrou, diz que isso é impossível, né? Quem poderá? Quem poderá? Então, eu me livro um pouquinho da pergunta. Porém, todavia, contudo, a exegese bíblica... ali em Gênesis, eu acho muito interessante. Ela vai mostrar que nós não sabemos ler, né? A gente é analfabeto de leitura, principalmente a questão do verbo ali no capítulo 1, né? Dominar e sujeitar, e no capítulo 2 ele fala do cuidado, né? De cuidar, regar, cuidar, plantar. São capítulos escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, mas que o significado era o mesmo. Porém, a turma que escreveu o segundo capítulo, a escola, né, do segundo capítulo, ela entende melhor a relação social do jardim, que a turma do primeiro capítulo. Então, quando eu acho que Deus, ali ele disse, dominai, assim... Valdir, eu vou te convidar, você e a Cláudia, para comer um molho de tomate lá em casa, uma macarronada. Eu, como neta de italiana, faço como ninguém. Então, eu tenho que ir à feira, pegar um tomate, buscar a acidez daquele tomate, ir fazer o meu molho, tirar a casca, tirar a semente, preparar o molho. Na hora da macarronada, eu digo para você, isso é um molho, eu domino aquele molho, esse é um assunto que eu domino. Então, dominar a terra é saber quantos ovos bota o jacaré. Quantos ovos bota uma cobra? Isso é dominar. Então, quando ele nos entrega o jardim, ele entendeu que a gente havia entendido, né, que tinha que saber
quantos ovos, quanto tempo demora a gestação de um boi, de uma vaca, de uma ovelha, qual a diferença da gestação do ser humano, quanto tempo a galinha, a tartaruga deixa o ovo dela ali na praia quente. Então, eu acho que ele está um pouquinho decepcionado. Eu estaria. Se no final da criação dos meus filhos eu visse essa resposta inapta da parte deles e a bagunça que eles fizeram no jardim, fora do jardim, né, em tudo que eu deixei preparadinho, eu acho que ele ia dizer, meu Deus, acho que eu errei em alguma coisa aí, né? Mas ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então vem a chance. E essa é a função da igreja. Né? Tratar para que todos entendam a necessidade de mudanças comportamentais, né? Eu sou meio historiadora, né? Obrigado, nossa, fantástico, fantástico. Olha, eu não sabia. Essa coisa dos ovos da cobra. Tá? A gente nunca pensou nisso, né? Não, eu nunca pensei. Eu também não sei quantos ovos botam uma cobra, mas é uma coisa que eu já parei para pensar. Dominar o assunto da criação. Dominar o assunto, né? Como é que eu domino o assunto da criação? Se para nós ficou o elefante, ficou ali, ficou aqui, os bichos, né? As sementes. Mas vamos deixar o Timóteo falar, né? Depois a gente conta mais história. Vai lá, Timóteo, tá contigo então. Olha, saudações a todos que estão aí, a Cláudia, Valdir, Ângela e todos que vão ouvir. Uma alegria estar com vocês. De fato, é impressionante o tanto que Deus fala através da sua criação ao longo das Escrituras. As Escrituras começam desse jeito. Eu não sei porque a gente fica surpreso com isso, porque afinal ele é Deus criador, né? E logo em seguida a gente está lendo sobre um grande dilúvio, né, que varreu toda a região, e nós temos Deus falando através da criação no êxodo do povo de Deus do Egito. Lembro também do Jó, quando Jó finalmente está se arrependendo, é Deus falando de si mesmo como Criador. Os Salmos estão cheios disso. Isaías e Ezequiel falam sobre como Deus vai agir no meio do seu povo através da criação, e, por sinal, quase sempre são o que nós iríamos chamar de desastres, catástrofes, ou seja, é como se a gente não consegue ouvir, ou a gente esquece, cercado da criação, que Deus é criador de tudo isso. Então, de vez em quando, tem que ter uma forte lembrança disso. Atualmente, eu estou trabalhando bastante com o livro de Apocalipse. Acho que eu me endoidei agora no velhice, tentando entender esse livro, que é muito difícil. Mas uma das coisas que marca o livro é justamente Deus falando para o seu povo e falando para aqueles que não é seu povo, através de tremendos desastres e através da criação. Então, isso faz parte da revelação e faz parte da nossa missão. Uma briga que eu tenho hoje em dia é que nosso cuidado da criação, algo que a Ângela mencionou. Perdemos aí o sinal do Timóteo. A gente espera que ele volte logo, mas antes que ele, né, e depois continue com a gente, sim, né, Cláudia? Mas acho que a gente segue aqui, certo? Vamos seguir, aí depois nós retomamos, mas eu vou então aqui do que o Timóteo estava falando, Ângela, e uma palavra, né? Bom, é uma palavra central na conversa, sempre na nossa conversa, especialmente na conversa de hoje, teologia. Então você disse, parece algo tão complicado, né? Teologia. Agora, Ângela, você cunhou em suas pesquisas a designação, né? O termo teoambientologia. Imagino que teo venha daí, né? O que significa? Conta pra gente. Tá bom. Deixa eu ver, 3 minutos, não vai dar. Não vai dar. Mostra o livro. Eu sou missionária por raiz, né? Eu fiz missão em alguns locais e minha formação é química, tenho uma especialização em ervas medicinais. Bom,
Depois fui para a área de teologia. Na teologia, fiz o bacharel, depois fiz o mestrado com Milton Schwantz, que me ensinou a ler Bíblia, né? E durante essa caminhada de missão com teologia, com educação ambiental, eu fui uma vez para a África e fiquei em Guiné-Bissau, e ali eu sentia que os missionários, eles tinham uma certa dificuldade em ensinar, né, a palavra para as pessoas, por conta da religiosidade típica, né, do pessoal de Guiné-Bissau, a maneira como eles cultuam Deus, enfim. E eu vi assim, nós na época não tínhamos eletricidade em Bissau, não tínhamos água encanada, banho era de bacia e canequinha, a água a gente fervia, o caminhão de água passava 2 vezes por semana, porque havia uma contaminação, uma quantidade de doenças como malária, tifo, enfim, a gente tinha uma bisnaguinha de álcool aqui na calça, você terminava de cumprimentar, você batia o álcool, fazia assim, disfarçado, então, e é verdade, era sério o negócio, e à noite era muito difícil andar lá, porque a cultura, é necessário que você enterre os mortos próximos da sua casa. Estamos falando na cidade capital, não em Tabancas. Então, próximo haviam as covas, né? E se você andasse à noite, atravessando a rua ou pegando algum atalho para ir para a avenida, com certeza você caía em alguma cova. E era uma época do surto de malária muito grande. Guiné-Conakry estava com aquele ebola. Foi nessa época que eu fiquei em Guiné-Bissau, uma distância de 70 quilômetros, mais ou menos, né? E aí eu disse, por que esse povo tem tanto conhecimento de ervas medicinais, não prepara chás, maceras, folhas, para aumentar a sua imunidade? Por que esses missionários não aprendem a fazer um filtro com areia, com pedra, com carvão, para descontaminar a água no campo missionário e ajudar a população? Então, eu comecei a dizer, não, nós estamos fazendo missiologia de uma forma errada, porque nós temos que ver a necessidade do povo. Foi aí que eu tive o contato com a missão integral. Então, a teoambientologia, ela tem 3 pilares que a sustentam. O primeiro pilar é a educação ambiental e os conhecimentos da educação ambiental. Ecologia, biologia, química, educação ambiental. O segundo pilar dela é a educação teológica. O missionário, para ir a campo, necessita ter um conhecimento teológico. Para quê? Para o terceiro pilar, que é a missiologia da missão integral. Então, a teoambientologia, ela tenta resgatar a primeira onda, vamos dizer assim, da missão integral, que são com os seus pais, né? René Padilla, como eles pensavam. Porque nessa época o meu conhecimento era sobre Lausanne, mas quando no campo missionário eu vi a necessidade da praxis, de pôr em prática o conhecimento para ajudar a população, eu disse, não, precisamos da missão integral aqui. O evangelho todo para o homem todo, para todo homem. Então eu mudei a minha pesquisa naquela época e cunhei o termo, teoambientologia. Finalizando, né? O Edgar Morin vai falar disso. Complexidade é uma interdisciplinaridade. Você tem que ter um pool de conhecimento para fazer missão. Um pool de conhecimento para fazer missão, olha só. E é verdade, Ângela, muitas vezes quando eu andei olhando um pouco também a história, né, da própria missão, muitas vezes não era apenas o missionário, como a gente entende, clássico, que vai para o campo, não é? Isso. Mas é também a pessoa da área de educação, às vezes a pessoa da área do meio ambiente, né, da plantação. Então, como que a missão da igreja envolve todas as áreas da nossa vida e como que na missão a gente precisa
estar atento para a realidade e para as demandas da realidade, né? Mas o Timóteo voltou, graças ao pessoal da retaguarda que nos ajuda com isso, né? Para que o Timóteo pudesse voltar, a gente está no Estúdio Tônica, e o Estúdio Tônica nos oferece gentilmente esse espaço para fazer essa gravação, e tem todo um pessoal de retaguarda aí ajudando a gente, e eu tô até meio encabulado, né, Cláudia, com o profissionalismo e a competência desse pessoal. Muito obrigado a vocês. Timóteo, podemos voltar? Você estava descrevendo um pouco, né? Não, você estava falando de Apocalipse, né? Eu não sei se foi por isso que caiu a sua ligação, porque você estava falando de Apocalipse, né? Alguma coisa assim, meio... Mas você estava falando um pouco de uma narrativa bíblica, não é? Isso, apenas para dizer que Deus falando através de catástrofes, né? É coisa muito antiga. A Ângela acabou de falar uma coisa que eu queria aproveitar quando ela falou das 3 colunas desse assunto, sendo a primeira a própria ecologia. Eu confesso para vocês que na minha formação eu tive que gastar anos para entender, e ainda estou coçando a cabeça para entender um pouco mais essa questão mais do que cientistas dizem a respeito da ecologia. E eu tenho 2 gráficos que eu queria mostrar para vocês que ilustram em que pé está o planeta atualmente e o nível da crise em que nós estamos enfrentando. São um pouco complexos, eu não vou tentar descrever em detalhe, mas é um gráfico que ilustra a pesquisa de os melhores cientistas da Alemanha, da Austrália, dos países nórdicos, aqui do Brasil, sobre divisas ou limites ou fronteiras que a nossa planeta não pode passar sem entrar em grande perigo. Eu acho que a gente precisa ter uma noção disso para entender, inclusive, por que nós estamos enfrentando cada vez mais desastres e cada vez mais eventos catastróficos mais intensos. Nesse primeiro gráfico, você vê uma bola lá no meio, que representa, por um lado, a Terra, você vê que é um globo, mas ele é verde. Então, ela é dividida em 9 setores. Cada setor representa uma área do mundo físico e do mundo biológico em que nós corremos o perigo de ver exageros nessas áreas que coloca todo o planeta em perigo. Acho que o mais conhecido, o mais popular e talvez um dos mais perigosos são as mudanças climáticas, se vê na parte de cima desse gráfico, com uma sobrecarga de carbono e metano e outros gases na atmosfera que faz com que a gente vai aquecendo cada vez mais o planeta. Não dá para entrar em detalhes sobre isso ou sobre os demais, mas como você pode ver desse gráfico, o setor, a zona verde, é a zona de segurança. Ou seja, enquanto cada uma dessas áreas se mantém dentro dessa zona de segurança, não tem grande perigo em termos de extinção de espécies, inclusive espécie humana, e o próprio planeta entrar em parafuso. Mas já 7 desses limites já foram passadas, tanto em termos do uso de água potátil, os químicos que a gente coloca na atmosfera e no chão para a agricultura, as mudanças no mar, que são consequência, inclusive, do aquecimento global, que fica cada vez mais ácido, e assim em diante. Para ilustrar, se isso já não dá um pouco de susto, porque a primeira vez que eu vi esse gráfico, eu fiquei espantado, né, com a
o tanto que nós temos ultrapassado, principalmente por ações humanas, durante os últimos 300 anos. Mas já fiquei espantado com isso. Quero mostrar um segundo gráfico, mostra um pouco a ação das leis. Poucos anos nós passamos. Por exemplo, em 2009, apenas 3 dessas 9 fronteiras ou 9 limites foram ultrapassados, só 3 das 9. De 2009 para 2015, mais uma barreira já foi ultrapassada, já são 4 entre 9. E agora, no ano passado, em 2023, foi uma nova avaliação e chegou à conclusão que 6 das 9 fronteiras já foram ultrapassadas. Agora, pensa bem, isso num período de quantos anos? De 2009 para 2023. Eu não fiz matemática na escola, né? Então, são 14 anos, não é? 14 anos. Muito rápido, que significa que nós temos um desafio muito grande diante de nós. Eu queria contar uma história pessoal, não sei se dá tempo, mas em 2018, eu estava lendo um livro de um epidemiologista australiano que é um dos maiores peritos na área de epidemias do mundo inteiro. E ele preveu, escrevendo sobre as mudanças climáticas ao longo da história, e ele vai vários séculos atrás para cá, e como surgiram pragas e epidemias em diversas partes do mundo por causa de mudanças de clima que alterou as populações de insetos e animais e etc., que favorecia o surgimento de doenças. E ele preveu que essas doenças, epidemias e pandemias iriam intensificar cada vez mais com o aquecimento planetário. Isso foi em 2018. 2019, surgiu, então, o Covid-19. Fiquei assustado, né, com a velocidade que essas coisas estão acontecendo. Então, sim, nós precisamos entender um pouco mais o nosso mundo em que a gente vive para a gente poder responder. Lembrando que isso também faz parte da incumbência que Deus nos deu na criação, em Gênesis 2, quando colocou o ser humano diante da criação e disse, dá nome para cada parte. Ou seja, surge a ciência com essa incumbência que a ciência chama de taxonomia, né? Começa a entender o mundo em que a gente vive para a gente poder guardar e cultivar melhor. Uau, obrigada. Sim, anotei aqui você falando tantos limites já ultrapassados, perigo, né? Essa é uma palavra que você falou e realmente é algo para a gente não ficar só assustado, mas nos mover para uma ação. E aí eu volto novamente à questão da teologia, né? E voltando também aí, Ângela, uma pergunta, porque Jesus, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muitas cenas de Jesus interagindo com a natureza, usando elementos da natureza, essa linguagem, para ensinar seus discípulos sobre o seu reino. Então, como podemos aprender mais com a natureza e o que está acontecendo, né? Mas principalmente, como que a gente pode aprender mais com a natureza sobre os atributos de Deus? E aprendendo mais sobre os atributos de Deus, essa compreensão, né? E como ter uma compreensão teológica mais profunda, então voltando na questão da teologia, e aí fazendo também um link com todos esses perigos que o Tim está trazendo, como essa compreensão mais profunda, teológica, nos ajuda a cuidar melhor da natureza para a gente não ultrapassar os últimos limites que tem aí.
Boa pergunta. Uma pergunta bastante interessante, complexa, né? Os textos bíblicos foram escritos, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em momentos diferentes, situação, locais diferentes, né? Então, nós temos os ensinos de Jesus, não podemos esquecer que ele tem toda a área sapiensal do Antigo Testamento. Ele é sapiensal. Ao passo que os livros de Paulo e as demais cartas têm o conhecimento filosófico, né? Existe essa questão da filosofia grega permeando o Novo Testamento. Os ensinos de Jesus, como sapiensal, são observativos. Ele observa, ele olha. Então, quando ele usa primeiro que ele fala com um grupo de pessoas fora do templo. Os evangelhos acontecem fora do templo. Então, o evangelho acontece para a população, para a comunidade. É uma igreja fora do templo, né? Os ensinos, Jesus está sempre em embate com a religiosidade. E ele está em conversa com o comum, com o publicano, com a mulher no poço, a mulher de Samaria. Ele está em conversa com rodas de pescadores, com rodas de agricultores, pequenos sítiozinhos, né? Pequenas glebas que eles tinham. Então, ele vai falar na linguagem do povo. A gente chama isso a metodologia, a pedagogia, né? Jesus tinha uma pedagogia própria para ensinar. Mesmo que ele usasse parábolas, no caso, né? E quando ele fala da terra boa, do semeador que saiu a passear. Em resumo, existe uma observação. Então, fazer teologia, entender a criação, entender Deus teologicamente, a gente tem que pensar primeiro de duas formas. Como se estuda Deus? Eu entendo, e essa é a briga da ciência que a gente vem construindo, que nós batizamos como teoambientologia, mas ela é uma ciência, porque ela está firmada na educação ambiental, na educação teológica e na missiologia, que são ciências, né? Então, a gente pensando na educação teológica, a gente teria que rever a nossa sistemática. Porque a sistemática, você me disse assim, os atributos de Deus. Nós pegamos Deus e a gente coloca ele numa caixinha. Deus é bom, puf. Aí pega a caixinha do Deus, a justiça de Deus, que é uma coisa que a gente tem que aprender também, o que é justiça, né? Os atributos de Deus, né? E Deus, eu acho que ele é muito gasoso, né? Ele está expandido por aí, né? Mas, para entender esse Deus, ele permite que nós o entendamos pela teologia e pela criação. A teologia precisa que você vá no original, entender o significado do que o texto está dizendo, né? Ou por revelação também é bom. E a criação, você precisa da ciência para entender a criação, como o Tim trouxe. Uhum. Você precisa da biologia, você precisa da filologia, você precisa das IAs todas, da psicologia, porque faz parte da criação o ser humano. Cabeça, corpo e membro. Então, estudar a teologia é simples, não é complexo, mas nós temos que tirar esse conservadorismo com que a Bíblia foi tratada até hoje. Essa coisa hermética que nós fechamos a Bíblia e dificultamos a Bíblia, o entendimento dela. Jesus conseguia, de uma maneira mais simples, trazer os ensinamentos do Antigo Testamento para o Novo Testamento através de olhar para o indivíduo e falar assim, olha, vai pescar em tal lado. Ah, mas eu tenho experiência de pescador, eu já olhei aqui, não tem nada. Mas vai do outro lado. Possivelmente a experiência dele estivesse dizendo, ali tem uma correnteza melhor, a temperatura da água e essa época do ano tem uma espécie de peixe diferente, né? Tem tudo o que nós não vimos. Então, o que nós não entendemos, nós colocamos milagre. Mas também os milagres, eles mostram que Deus atua nos milagres, sempre apoiado em ciências. Mas isso pode ser uma conversa para outra hora, né? Isso é uma conversa para outra hora. E a gente, acho que o que você estava falando dessa pedagogia, né? Quando a gente olha na relação de Jesus com a natureza, ela é uma relação positiva, né? É de afirmação.
Mas também a relação de Jesus é uma relação de sinais dos tempos, né, que a gente vive. Eu não sei, Timóteo, se eu posso fazer essa conexão, né? Um pouco, você falou da criação e você falou dos desastres, né? Então, como que a gente faz essa conversa, né, entre a criação de Deus como usufruto, para o usufruto, né, e, ao mesmo tempo, essa presença dos desastres, né? Me parece que muitas vezes a gente tem olhado para esse usufruto da natureza na perspectiva da exploração, sim, né? Sim. Do progresso que a gente pode tirar, né? Sem se preocupar com aquilo que a gente tira da natureza, né? E nesse sentido até planta um desastre, né? Como é que você vê essa relação entre, vamos usar essa palavra, entre a criação como uma bênção de Deus, que a gente de repente transforma num desastre e que se torna quase que numa maldição sobre nós, né? Sim. Você é o teólogo, né? Você tem as respostas, né? Eu não sei se eu tenho a resposta para isso, mas durante a vida toda, assim, a ênfase que eu sempre ouvia em relação a desastres para indivíduos é que a postura pastoral era mais ou menos dizer que, olha, o pecado entrou no mundo e afetou o mundo inteiro, o mundo caiu, mas isso não significa que Deus é culpado pela tragédia que você acabou de passar, né? Eu estou começando a repensar isso, né? Porque vendo, de fato, que Deus fala até mesmo para indivíduos, como no caso de Jó, através de catástrofes, mas especialmente para grupos inteiros, para populações. Acredito que isso faz parte da sua afirmação, insistência que ele é soberano, vira e mexe, ele tem que nos lembrar disso, e que parte dos seus destinos ele quer o bem para a criação, afinal de contas, a criação foi a obra-prima dele, e no fim, o que ele quer mesmo é a criação renovada, novo céu e nova terra, do mesmo jeito que quer novos homens e novas mulheres. Em Cristo, eu sou o novo homem. Eu não sou outra homem. Eu sou o mesmo homem, mas renovado, né? Transformado nesse sentido. Então, isso com certeza é o fim, né? É o alvo de Deus, um novo céu e uma nova terra, mas nós, como parte da nossa rebelião contra Deus e como nossa recusa de dominar. Olha, Ângela, a gente volta para essa palavra, né? Porque o pecado do ser humano não era só uma desobediência de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele recusou dominar a serpente. Assim, né? No relato da história, né, que é contada, ele deixou ser dominado pela serpente em vez de dominar a serpente, ou seja, ele recusou o seu primeiro mandato criacional. Então, isso faz parte de uma longa história que, com o tempo, ele vai acumulando cada vez mais intensidade. E nós viramos cada vez mais Roma e cada vez menos Jerusalém. Isto é, a nossa ambição é uma ambição econômica, de ganância e de arrogância. E isso leva, eventualmente, um dia, para o momento em que surge o industrialismo. E, junto com isso, a multiplicação da ganância através de um sistema econômico que nós vivemos, que acabou colocando o planeta na situação em que nós encontramos hoje, com a produção em massa, tanto industrial quanto agrícola. Essa produção acabou com as populações cada vez maiores sobrecarregando o planeta. Tudo isso, na verdade, é fruto de ganância. E Deus, na sua soberania,
creio eu, essa minha tentativa de entender isso, Valdir, vira e mexe e diz, chega, isso não pode ser, isso tem consequências. Mesmo havendo o seu alvo de novo céu e nova terra, vai haver, como é que a gente fala, né? Queimaduras sérias até chegar lá. E isso é em consequência do pecado humano. E daí entra nós, como a igreja, tanto na correção de hábitos da própria igreja e de novos hábitos que a gente deve desenvolver, quanto aquela postura que você falou logo no início, Valdir, de sermos exemplo, de sermos uma comunidade alternativa, que pode mostrar uma outra maneira de viver, onde Deus é reconhecido como aquele que manda na nossa vida, na nossa economia, na maneira que a gente trata os outros, na compaixão que nós temos para com os mais fracos, a justiça de Deus, que eventualmente exige também juízo. Às vezes a gente não gosta de falar desse lado, né? Deus quer mesmo redenção. O Pedro já falou isso com todas as letras. Ele espera, dando tempo. Mas a sua própria justiça demanda também que o mal seja julgado, a perversidade seja julgado. E, em parte, isso ocorre através dos desastres, não que a gente faz um vínculo, acho que seria muito perigoso fazer um vínculo que isso é aquilo, tipo, os desastres que passaram lá no Rio Grande do Sul é porque todo mundo pecou, não é isso que estou dizendo, né? Mas, de grosso modo, Deus está sacudindo o planeta e dizendo, acorda, acorda. Então, Cláudia, eu acho que a gente está chegando no final do nosso tempo aqui. Eu acho que uma das coisas importantes que tanto a Ângela como o Timóteo falaram para nós é de que nós estamos falando de coisas muito significativas, né? E de coisas até densas. É que o momento que a gente vive e a realidade com a qual a gente está trabalhando não é brincadeira, né? E que precisa de gente como Timóteo e Ângela, que nos ajudam a processar algumas das coisas que estão acontecendo com a gente. Mas acho que a gente está indo já para o nosso final, hein, Cláudia? Porque isso aqui seria conversa para muitas semanas, dias, né? Mas, obrigada, Tim, pela sua reflexão. E agora uma pergunta para vocês dois, porque diálogos de esperança, o que nos aponta para uma esperança? Que palavras bíblicas vocês podem nos dar hoje, a partir também da vivência, que vocês estão vendo, né? Tanto Ângela como Timóteo andam por tantos lugares. O que vocês estão vendo? Palavras bíblicas, o que vocês estão vendo que podem nos dar esperança? Falo eu? Falo o Timóteo? Fala você. Eu acho que o Timóteo está no caminho certíssimo. Colega, eu também estou estudando Apocalipse. Olha... E uma dos textos que eu ando lendo sobre Apocalipse são as chaves do livro de Apocalipse, né? Que mostra uma resistência, mostra o momento profético surgindo novamente. Essa é a função da igreja. A profecia tem que estar dentro da igreja. Nós somos os profetas, né? O João Batista da última hora. Ali, dentro de Apocalipse, você vê a celebração da noiva, a Jerusalém que desce do céu, então tem a celebração, tem os gritos de alegria, né? E Apocalipse tem essa esperança que o Tim trouxe, da Jerusalém que Deus vem tabernacular com a igreja, né? E ele fala várias vezes disso, para que, assim como Paulo também, e agora eu podia falar de Moltmann também, né? Teologia da Esperança, mas Paulo, eu gosto muito ali em Romanos, no capítulo 15, quando ele diz assim, que o Deus da esperança vos encha, aí lá vou eu com os meus pilares de novo, aqui são 2 pilares, de alegria e paz, no esperar, né, o cumprimento das promessas. E essas promessas, ela vem quando o Espírito
O poder do Espírito, na verdade, é a virtude que o Espírito traz para você, enquanto você está na alegria e na paz, e o Deus está te enchendo de esperança. O que a igreja vem perdendo? A sua paz. A igreja, nós, eu, você, temos sido tribulados todos os dias, nós perdemos a paz. O que nós temos perdido? A nossa alegria. Ela vem sendo roubada pela economia que o Tim situou agora. Sistema econômico, sistema dominante e tudo mais. Quando a igreja, eu, você, a igreja, a comunidade, perde os pilares da paz e da alegria, ela deixa de gerar esperança. Então, nós temos que fazer o processo inverso. Nós temos que trabalhar a alegria. E aí vai lá em Neemias, né? Vai na fé, que gera esperança, mas sempre entendendo o que está tirando a minha paz, o que está roubando a minha alegria, para que você seja aquele profeta da esperança, andando no meio de uma sociedade, andando pelo reino, porque quando Jesus diz, é chegado a vós o reino de Deus está entre vós, ele está em nós agora através do Espírito Santo. Toda vez que você se pegar triste, você também pode pegar um profissional da psicologia para te ajudar, mas restaure a alegria, restaure a paz, para que você gere esperança onde você estiver. É esse. Nossa, Ângela, isso daí é fantástico, né? A alegria e a paz que geram esperança. Timóteo, você tem 1 minuto e meio, que tal? Tá certo. Salmo 19, versículo 1, de novo, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas será que nós estamos ouvindo essa proclamação, esse anúncio? Será que a gente foge desse anúncio? Quando era salva-vidas em Carolina do Sul, anos atrás, eu me escondia embaixo da caixa das boias quando chegava a tempestade e assistia à festa do céu. Relâmpago, trovão, ondas levantando. E aquilo me ajudou muito a crescer na minha fé e apreciar Deus como Deus criador. Então, uma dica, né? Para se aprofundar, experimenta um pouco mais essa criação que nos cerca, através de uma trilha, sentar na varanda a hora que vem a tempestade para assistir tudo isso. Participa da criação de Deus. Obrigado, Ângela, Timóteo, por vocês estarem com a gente hoje. E, de fato, nós estivemos num banquete, daquele que a gente sai do banquete dizendo que a gente precisa de muito tempo para poder processar, né? E, de fato, a nossa vivência, a vivência da nossa fé é uma vivência que continuamente ela está nesse processo onde a gente ouve a Deus, naquilo que Deus está falando através da sua palavra, na comunidade de fé, e tenta vivenciar isso na sociedade de uma forma testemunhal. Nós chegamos hoje ao final dessa temporada, 4 episódios que nos ajudaram a caminhar por entre os meandros desse tempo no qual nós vivemos, em meio às crises ambientais que nós estamos sofrendo e que estão se tornando intensas. A gente tem vivido isso no Brasil esse ano, não é? Agora mesmo nós passamos pelo Rio Grande do Sul, mas já estamos falando do Pantanal, né? do fogo, das queimadas, e já estamos falando da seca que está se aproximando na Amazônia. Quer dizer, é um ano forte para nós no Brasil, e não apenas no Brasil. E nós, através dessas conversas, queríamos estar juntos nesse esforço de discernir o nosso tempo na perspectiva da vocação que Deus nos deu. E terminamos com isso que a Ângela nos disse: alegria, paz que gera esperança, porque a igreja tem um papel a cumprir na sociedade de hoje, e o papel da igreja é apontar para Jesus, que aponta para o reino de Deus, que é esse reino onde se fazem novas todas as coisas. Que bom que você esteve com a gente. Uau, obrigada, Ângela, Tim, Valdir, mais uma vez.
para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Uma alegria sempre ter você. Um agradecimento muito especial à Tônica, não é? Que o Valdir já citou, cedendo aqui o estúdio. Próxima temporada em breve. Vamos conversar sobre a Igreja Evangélica e a realidade brasileira. Uma conversa histórica e teológica. Bom, para continuar aí nos acompanhando, estamos no Instagram, Spotify e YouTube. É só ficar conosco nas nossas mídias sociais. Muito obrigada.